Deus, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Hebreus capítulo 10, versículos do 32 ao 39. Palavra de Deus para você. Palavra de Deus para mim nesse dia. E nos diz assim o Senhor, Deus falando conosco. Lembrai-vos dos primeiros dias, quando apenas iluminados suportastes longas e dolorosas lutas, ora apresentados em espetáculo debaixo de injúrias e tribulações, ora solidários com os que assim eram tratados. De fato, compartilhastes os sofrimentos dos prisioneiros e aceitastes com alegria o confisco dos vossos bens, na certeza de possuir uma riqueza melhor e mais durável. Não abandoneis, pois, a vossa coragem, que merece grande recompensa. De fato, é preciso que persevereis para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que Ele prometeu. Porque ainda bem pouco tempo, e aquele que deve vir virá e não tardará. O meu justo viverá pela fé, mas se esmorecer, não me agradarei mais nele. Nós não somos desertores para a nossa perdição. Perseveramos na fé para a nossa salvação. Nós não somos desertores para a nossa perdição. Perseveramos na fé para a nossa salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Lembrai-vos dos primeiros dias, quando apenas iluminados aqui é batizados, tá, meus irmãos? Lembrai-vos dos primeiros dias, quando mal tinham acabado de ser batizados. Tinham começado na fé, começado com Jesus. Muitos de nós nascemos e crescemos num berço cristão. A gente nem se lembra qual foi a primeira vez que nós ouvimos falar de Jesus, de tão precoce que foi o anúncio da palavra de Deus para nós. Mas esses irmãos a quem Paulo dirige essa carta, os hebreus, aqueles haviam acabado de ser batizados, tinham acabado de aderir a Cristo. E aí São Paulo diz, suportastes longas e dolorosas lutas, ora apresentados em espetáculo, debaixo de injúrias, apresentado em espetáculo porque foram cobertos de injúrias na frente de uma multidão, se tornaram motivo de chacota, viraram um show, né? Um espetáculo para quem estava perto, foi feito na frente de todo mundo. Ora apresentados em espetáculo debaixo de injúrias e tribulações, ora solidários com os que assim eram tratados. De fato, compartilhastes, preste bem atenção, compartilhastes os sofrimentos dos prisioneiros, aceitastes com alegria o confisco dos vossos bens, na certeza de possuir uma riqueza melhor e mais durável. Não abandoneis, pois, a vossa coragem, que merece grande recompensa. Ele estava falando com pessoas que tinham suportado longas e dolorosas lutas. Sabe quando a tribulação começa e não tem hora para acabar?
Sabe quando o sofrimento já perdeu a hora de ir embora, de tão velho que já tá antigo na casa? Sabe quando já deu, mas o negócio continua? Suportastes longas lutas, mas não eram simplesmente longas, dolorosas lutas, sendo injuriados na frente de todo mundo, da cidade inteira, de multidões, debaixo de injúrias, tribulações, ora sofrendo em si mesmo, na própria carne, ora sofrendo por compaixão dos irmãos, dos amigos. Ora era você, ora era alguém que você amava. De um jeito ou de outro, enfrentando essa dor e esse sofrimento. Compartilhaste os sofrimentos dos prisioneiros. Você sofreu o que eles sofreram. Aceitastes com alegria o confisco dos vossos bens. Porque havia uma altura em que a pessoa cristã era um ilegal. Era considerado um fora da lei, um criminoso. E como parte da punição dada a esses criminosos, todos os bens da pessoa eram tirados. Todos. A casa, não é? As charretes, os cavalos, as fazendas, as criações de gado, né? Miúdo, de gado graúdo. A pessoa perdia simplesmente tudo. As joias, não é? Tudo. Havia o confisco dos bens. Os bens eram confiscados. E permitia, a pessoa aceitava isso com alegria, na certeza de possuir uma riqueza melhor e mais durável. Tem que ter coragem para aguentar isso, hein? Tem que ter a coragem para aguentar ser humilhado na frente de todo mundo. Tem que ter coragem para enfrentar uma luta longa, uma luta dolorosa. Tem que ter coragem para aceitar ser preso por causa de Cristo. Tem que ter coragem para aceitar ser posto de lado por causa de Jesus. Tem que ter coragem para aceitar perder oportunidades, perder privilégios por causa de Jesus. Mas você que teve essa coragem, não perca a sua coragem. Não abandoneis, pois, a vossa coragem, que merece grande recompensa. Porque de fato é preciso que persevereis. É preciso que fiqueis firmes até o fim. Persevereis para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que Ele prometeu. Porque ainda bem pouco tempo. Só mais um pouquinho. Você que aguentou até agora, aguenta mais um pouquinho. Ainda bem pouco tempo, e aquele que deve vir, Cristo Jesus, Ele virá e não tardará. Virá para te socorrer, virá para te ajudar. Porque nós não estamos largados, nós não estamos abandonados. E aí a palavra de Deus nos diz essa verdade maravilhosa: o meu justo viverá pela fé. É pela fé que a gente vive, minha gente. Sem fé, a gente fenece. Sem fé a gente seca. Sem fé a gente perece. Sem fé a gente adoece por dentro. O justo vive pela fé. É pela fé que nós protegemos as nossas emoções. Olha, muito importante nós buscarmos a cura interior, mas tão importante quanto buscar a cura interior é nós termos sabedoria de aprender a nos proteger interiormente. E o que esta palavra está nos dizendo? Que o que nos protege daquelas feridas mortais que poderiam nos destruir é a nossa fé. O meu justo viverá pela fé. E esta palavra começa justamente nos dizendo como é que a gente mantém aquecida essa fé. Como? Lembrai-vos. Nós devemos lembrar as lutas que nós enfrentamos com Deus e vencemos.
lembrando as graças que nos sustentaram em momentos de tribulação, nós aprendemos a proteger o nosso íntimo, o nosso interior. Quando nós lembramos o que nós enfrentamos e vencemos com Cristo, nós conseguimos enfrentar duras, longas e dolorosas lutas. O meu justo viverá pela fé, mas se esmorecer, perdeu tudo, se desistir. E a palavra diz exatamente isso, porque no versículo 39 diz: nós não somos desertores. Quem é o desertor? É aquele que, fazendo parte de um exército, foge. É o que foge da luta. Então, se você quiser traduzir esse desertor, você pode dizer assim: nós não somos daqueles que fogem da luta para a nossa perdição. Eu não sou de fugir da luta para a minha perdição. Exército que foge da luta perde a batalha. O inimigo vem e domina tudo. Nós não somos de fugir da luta para a nossa perdição. Nós perseveramos na fé para a nossa salvação. Você viu? A fé traz salvação. A fé salva. A fé dá vida. E a fé nos protege. Porque a fé nos mantém na graça de Deus. É a graça de Deus, não é outra coisa. É a graça de Deus que dá força, é a graça de Deus que dá segurança para a gente suportar as longas e as dolorosas lutas. Se você não estiver na graça de Deus, se você não tiver fé, você não vai ter força. E nem vai se sentir seguro para entrar nas batalhas que valem a pena. Quando nós estamos na graça de Deus, até as nossas lutas nos fazem bem. Mais do que cansaço, nos traz alegria as batalhas que nós enfrentamos em Deus. É interessante isso. Quando nós estamos na graça de Deus, o que faz os outros sofrerem, para nós se torna alimento e nos fortalece. Nós nos fortificamos com aquilo que para os outros é destrutivo. Para aquela pessoa, esse embate a despedaçou. Mas para nós, nos jogou para frente, nos jogou para cima. Porque pela fé eu não sou despedaçado. Então os golpes que eu tomo me põem para andar, me põem para frente. Mas eu não sou arrasado por eles. Sem fé, gente, qualquer pancada nos desmembra, nos destronca, nos aleija. É pela fé para que seja firme, não é assim que diz a palavra de Deus? Pela fé para que seja firme. Sem confiar em Deus você não vai ter firmeza. Nem vai ter segurança para entrar na batalha. E olha, tem batalha que é rapidinha, violenta e rápida. Tem batalha que dura. Tem batalha que demora. Tem batalha que é de uma vida inteira. Longa. Agora, quantas situações nós suportamos com facilidade e com alegria quando nós estamos em êxtase? Quantas situações nós suportamos com facilidade, com alegria, quando nós estamos no amor com Jesus Cristo? Quando nós estamos no nosso encontro pessoal com Jesus? Quando nós estamos mergulhados na graça do batismo no Espírito Santo? Quantas lutas nós enfrentamos com facilidade, com alegria e vencemos. Vencemos simplesmente porque estamos cheios de Deus. O segredo para você vencer não é a luta ser mais fraca, é você ser mais forte. Porque, me perdoe te dizer, mas a batalha não vai descer o nível para você dar conta dela, não. O inimigo não dá colher de chá, não. Olha, o maligno, destruidor, perverso, ele quer a nossa destruição. Você acha, covarde do jeito que ele é, você acha que ele vai diminuir a força dos golpes que muitas vezes ele suscita contra você, só para você ter chance de respirar? Não vai, não.
Então, se a luta não diminui a sua intensidade, o que precisa acontecer? Você é quem precisa crescer, você é quem precisa se fortalecer, você precisa ser cheio de Deus. Eu preciso ser cheio de Deus. Como é que eu vou viver esse drama dentro do meu lar? O que eu vou fazer para não desistir em face do que aconteceu? Eu vou ser cheio de Deus. Cheio de Deus eu vou conseguir. Cheio de Deus eu vou vencer. Cheio de Deus eu terei a sabedoria para orientar aqueles que Deus colocou sob a minha tutela, sob a minha guarda. Tem pessoas que Deus entregou para nós guardarmos. Mas se a gente não dá conta nem da gente mesmo, como é que a gente vai dar conta dos outros? E o único jeito de nós darmos conta de nós e dos outros é sermos cheios de Deus, sermos cheios do Espírito Santo. Olha, o que enfrentaram esses cristãos? Aqueles primeiros, aqueles que estavam mais perto de Jesus. Porque a gente pensa que quem conviveu com Jesus teve mamata, né? A palavra de Deus nos conta que a vida com Jesus foi um drama para os apóstolos e para os discípulos. Mas nós pintamos aquilo da forma mais romântica. A gente acha que foi um tapete de Corpus Christi, né? De flores, aí você vai pisando no macio, no fresquinho, tudo tão bonitinho. Gente, esses homens enfrentaram, olha, me perdoe, o pão que o diabo amassou. Não teve apóstolo que teve vida fácil, não. Não teve discípulo que teve vida fácil. Mas teve vida em Deus, plena de paz, plena de alegria, mas fácil não foi. Enfrentaram injúrias. Você é injuriado? As pessoas dizem coisas que te ofendem? As pessoas falam mal de você? As pessoas criticam as suas iniciativas? As pessoas caluniam você? Mentem a seu respeito? Fazem fofoca? As pessoas distorcem o bem que você faz? Que coisa boa, hein? Quer dizer que você então está no caminho certo. Porque com os discípulos foi assim. Eles foram injuriados. Você está enfrentando dificuldades de todas as ordens? Porque quando se fala de tribulações, nós precisamos entender que as tribulações não era simplesmente o Império Romano perseguindo os cristãos. Tribulações de todas as ordens. São Paulo contava. Passei frio, passei fome, passei sede, naufraguei, fui perseguido pelos judeus, fui perseguido pelos pagãos, eu enfrentei todo tipo de sofrimento, fui açoitado, fui apedrejado. Ué, essa é a lista de São Paulo. A sua está do mesmo nível? São Paulo enfrentou tudo que um ser humano enfrenta. Não é? E quantos de nós vivemos as dificuldades que vivemos por meio, por exemplo, de uma doença no nosso corpo? As tribulações, gente, têm a ver com os sofrimentos da vida presente pelos quais nós passamos. Venham eles pela perseguição de uma autoridade, pela perseguição de um grupo, sejam eles pelas coisas que nós vivemos internamente ou até mesmo no nosso corpo. Tribulações. Eles viveram sofrimentos, viveram o confisco dos seus bens. E olha, se nós enfrentamos isso por causa de Deus, nós podemos ter certeza de uma coisa: nós estamos no caminho. Agora, se a gente enfrenta isso sem Deus, com certeza é fruto de besteira que a gente fez. Mas quando nós enfrentamos isso com Deus, você pode ter certeza que nós estamos no caminho. E com Deus a gente tem força. Quando houve aquela época em que as pessoas eram martirizadas em grandes escalas, tinha dois tipos de pessoas que morriam. Aqueles que eram perseguidos, descobertos e mortos. E tinha um bando de trouxa que ia lá, porque queria o martírio, se oferecer para morrer. Aparecia lá diante do imperador, batia no peito e dizia: eu sou cristão, eu vim aqui para dar testemunho da minha fé, e eu estou aqui para falar de Jesus.
e para dar o meu sangue por Cristo. E conta a experiência dos primeiros cristãos, que esses não aguentavam. Eles se entregavam e renunciavam a Cristo no meio do caminho. Não aguentavam os sofrimentos. Porque você dar a sua vida por Cristo não quer dizer você ir lá se suicidar. Você se entregar para ser morto por nada. Isso é fazer besteira, isso é fazer por conta própria. O que é você viver as coisas com Deus? É você não ficar tentando a Deus, se colocando em risco desnecessário, mas onde Deus te colocou, você ser fiel, você ser firme, você ser de Cristo ali onde o Senhor te colocou. E se você enfrenta as lutas que enfrenta dentro de casa, no meio dos seus amigos, no seu trabalho, se você enfrenta as lutas que se consolidam fora de você e que te comprimem, se você enfrenta as lutas que se formam dentro de você e que muitas vezes fazem parecer que você vai explodir, e se você faz isso com Deus e por causa de Deus, meu amigo, você está no caminho. Mas se eu estou fazendo isso, então o que me resta? Ficar firme, perseverar, porque crer em Deus, gente, é sobretudo a gente perseverar no que Ele tem para nós. Crer em Deus é você se valer dos recursos dessa vida sem a Ele se apegar, sem colocar as coisas no lugar de Deus. Crer em Deus é você estar disposto até mesmo a perder benefícios por causa dEle. Eu não tenho dúvidas de que ao entrar na Canção Nova, eu perdi vários benefícios. Perdi o benefício de uma vida mais tranquila. Perdi os benefícios de uma vida mais devagar, mais desacelerada. Ontem nós trabalhamos de manhã, de tarde, de noite. Quem estava no aprofundamento viu a hora que acabou. Não é? Para aqueles que participam, quando você liga, graças a Deus, está no ar, bem bonitinho. Mas para que esteja no ar o aprofundamento, toda uma equipe teve que trabalhar para que esse serviço pudesse chegar até você. E olha, quero dar os parabéns a vários dos nossos irmãos que não tem hora para eles. Depois de ter trabalhado o dia inteiro, vieram aqui, porque a Paula falou que aquele cenário que você acompanha no aprofundamento é aqui, exatamente aqui. Exatamente. Então você vê, para isso uma equipe veio, montou o cenário, regulou a iluminação, fez câmera, teve que tirar aqui o cenário Sorrindo para a Vida, e hoje de manhã já tudo certinho para a gente começar. Então entrar na Canção Nova muitas vezes é você perder os benefícios de uma vida mais confortável, né? Menos incômoda. Você crer em Deus é você abrir mão de certas facilidades, de certas... Olha lá, ó, o cenário ali, ó, encostadinho, pronto para ser montado de novo na segunda-feira. À noite. É você estar disposto a perder coisas que você diz assim, mas eu tenho direito. Sim, você tem direito. Mas porque você é cristão, porque você é de Jesus, você vai fazer um esforço de abrir mão disso. Às vezes é direito nosso até dar uma resposta atravessada para uma pessoa ou retaliar o mal que ela nos fez. É direito. Mas não é por esse caminho que nós somos de Cristo. Vamos não. Nosso caminho é Cristo. E nosso Senhor Jesus Cristo perdoou a todos, inclusive seus últimos inimigos na hora da cruz. Ser de Deus, crer em Deus, é abrir mão até dessas coisas, gente. Mas não é abrir mão só por abrir mão. Não é abrir mão por perder. É trocar latão, ferro enferrujado, lata enferrujada. É trocar lata enferrujada por ouro e diamante. É você trocar coisas sem valor por uma coisa que não passa, não se perde. É você abrir mão desses benefícios passageiros na certeza, como diz a palavra, de possuir uma riqueza melhor, uma riqueza mais durável.
É por isso que nós não devemos agir movido pelas nossas paixões. É por isso que nós não devemos agir movido pelos nossos sofrimentos e pelos nossos prazeres. Porque se você for deixar que os seus prazeres te guiem, você vai morrer obeso em cima de uma cama, preguiçoso, vai morrer indecente. Já viu aquelas pessoas que envelhecem indecentes? Tem uns velhos que, me perdoe, são indecentes demais. Tá quase definhando. Não pode ver uma mulher que tem sempre uma palavra de indecência, uma brincadeira maliciosa, não é? Olha, tem uns que são muito abusados. E mulher também. Mulher também. Não é? Tem sim, tem umas mulheres, como homem a gente pode dizer, velho indecentes. Mulheres a gente usa umas palavras mais bonitas. Umas senhoras idosas, descaradas. Vou te falar que você tem que sair de perto, porque não dá para ficar. Havia um lugar que eu tinha que frequentar, não é, por causa de serviços, que tinha uma senhora que ficou emburrada quando eu ia lá no lugar, porque ela não podia soltar a língua dela, como ela estava acostumada, porque eu era missionário. Eu não falava nada, o povo é que dizia para ela. Mas eu vou te dizer, era de dar nó na tripa. Você olhava e pensava, como é que pode uma senhora nessa idade ter esse linguajar, ter essa postura? Uma pessoa que se deixa guiar. A bel prazer, né? O que vem na minha cabeça eu falo, eu faço o que eu sinto. Gente, um jumento também é assim. Jumento faz o que dá na cabeça dele. Ele vai para onde ele quer, ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer. Por isso que ele é um jumento. Nós não somos jumentos, nós não somos desprovidos de razão. Deus nos deu sabedoria para a gente ter uma vida digna. O que nos guia não são os nossos prazeres. Eu estava vendo outro dia como é que o povo faz para poder prender, capturar porcos selvagens. Você sabe como é que faz? Você descobre onde aqueles porcos estão e você põe comida ali para eles. Eles já vão ali. Aí você joga milho ali. Joga o que eles gostam de comer. Aí eles vêm um dia, aí eles vêm outro dia. Quando eles acostumam com aquela comida, eles vêm sempre. Aí você constrói uma parte da cerca, só um ladinho, porque se você cercar eles vão embora. Você constrói só um filete de cerca, reto, e continua jogando ali, ó, o milho, a comida para eles. Aí eles vão se acostumar com aquela parte da cerca. Aí você constrói a outra, fica paralela assim, ó. Aí você continua jogando lá comida, eles se acostumam com aquelas duas partes ali. Aí você põe a terceira lá na frente. Aí você já fechou o negócio, já tem um U ali formado. Eles vão comer lá dentro. Aí um dia você põe a quarta parte, mas não fecha. Você deixa espaço de um portão. Aí eles vão continuar comendo, vão estar acostumados. Você constrói o portão. Um dia, quando eles chegarem para poder comer, você só fecha o portão, você captura a manada inteirinha, sem dar um tiro, sem fazer força. O que acontece com quem se guia pelos seus prazeres? Acaba escravo, acaba preso numa armadilha que não esperava. Nós não nos guiamos pelos nossos prazeres. Quanta gente se tornou escravo do prazer sexual? Se tornou refém de amante ou de alguém que descobriu? Quantas pessoas perderam coisas importantes na sua vida, inclusive relacionamentos, por causa de bebida, por causa de droga. E tudo começou com aquela frase: o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Entende? A vida é minha, eu tenho direito, eu consigo parar a hora que eu quero. Você não consegue. Você não consegue. Quando a gente vive em situação de descontrole, tem uma hora que a gente não vai conseguir reassumir o controle. Quanta gente perdeu a vida assim na estrada, sempre andando ali como um louco. Um dia não foi capaz de dominar o veículo. Assim também é com a vida. Nós não nos guiamos pelos nossos prazeres, gente. Nós não nos guiamos pelos nossos impulsos. Você tem impulso, eu também tenho, mas não são eles que guiam a nossa vida. Mas nós também não nos guiamos pelos nossos sofrimentos. A gente não deixa de fazer o que é certo só porque vai causar dor para nós.
Custe o que custar, a gente tem que ser íntegro, a gente tem que ser correto. E às vezes dói a gente dar uma resposta para uma pessoa que a gente não gostaria de dar. Às vezes a gente vai cair na má vontade da pessoa por assumir uma postura que a pessoa desaprova. Você vai fazer o quê? Você vai vender? Vai se vender? Você vai fazer o que é errado para ficar nas boas graças da pessoa? Não dá, não é assim que nós nos guiamos. Porque quem se guia assim, possuído pelas suas paixões ou possuído pelos seus sofrimentos, faz tudo errado. Possuído por essas coisas, nós fazemos tudo errado. Porque a paixão, seja ela um sofrimento ou um prazer, porque sofrimento também é paixão. Prazer é uma paixão. Paixão é um impulso natural, poderoso em nós. Guiado pelas nossas paixões, nós podemos nos descontrolar. A paixão pode nos descontrolar. E quando uma pessoa está fora de si, ela nunca age com bom senso. Então, na hora de decidir, eu preciso ter autocontrole, eu preciso ter sensatez, prudência, fortaleza. Eu preciso dar espaço ao Espírito Santo na minha vida, porque é o Espírito Santo que me faz senhor da minha sensibilidade. Se eu não der espaço ao Espírito Santo, o que vai acontecer comigo? Vou viver prejudicado emocionalmente. Vou viver perturbado emocionalmente. Qualquer coisinha vai me tirar do sério. Eu vou viver triste, eu vou viver com medo, eu vou viver decepcionado. Ô, gente, vou te falar. Quando uma pessoa não dá espaço para o Espírito Santo na vida dela, qualquer coisa decepciona. Às vezes até um inconveniente em algo que é de Deus. Nós enfrentamos uma dura luta no começo desse aprofundamento, não é? Depois fiquei sabendo que teve uma pane mundial da internet, justamente no dia que a gente começou. Então, até a gente ficava pensando, por que aconteceu isso? Essa dificuldade das pessoas entrarem. A gente assumiu, de certa forma, para nós essa responsabilidade. O que foi que deu errado? Depois a gente viu que no mundo inteiro aconteceu algo semelhante. E se eu não dou espaço para o Espírito Santo na minha vida, eu me decepciono até diante de uma primeira dificuldade, em algo que vai trazer tanta graça para a minha vida. E eu não digo só quem vai participar, não, quem está servindo também. Nós precisamos dar ao Espírito Santo espaço para nos dar o senhorio sobre os nossos sentimentos, porque o Espírito Santo nos dá têmpera, ele nos torna ponderados, apesar do que nós sentimos ou sofremos. O Espírito Santo dá firmeza para a gente, ele nos ajuda a olhar a vida por cima. Você já viu que todo mundo, quando está diante de si uma televisão, é técnico de futebol? Todo mundo sabe mais do que o técnico. Você já viu como o povo briga e o povo xinga o técnico? Será que ele não está vendo? É uma anta. E olha, é uma anta. E às vezes quem está ali observando e falando tem até alguma razão. O que está de diferente ali? É que quando você não tem a responsabilidade e quando você não está diretamente envolvido, a sua maneira de ver é outra. Os telespectadores sempre veem mais do que aqueles que jogam, justamente porque eles não estão no calor das emoções. Olha, quando a gente sai do calor da emoção, a gente põe a mão na cabeça e diz, meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu vou terminando aqui dizendo uma coisa para você que pode te ajudar muito. Quando a gente nota que perdeu o controle, é hora de parar. É hora de parar a conversa, é hora de parar a briga, é hora de parar aquela coisa que está fervendo a gente por dentro. Oi? O ritmo. É hora de parar o ritmo, porque senão o sangue ferve e tudo vai ser feito no impulso das emoções. E emoção não pensa. Você pensa, emoção não pensa. Um momento de descontrole acaba sendo causa de muitos dias de vergonha e motivo para falarem mal da gente. Concorda? Então vamos deixar a palavra de Deus nos guiar.
que ela nos dá alegria, nos ensinando o caminho, não é? A gente vem aqui para o Sorrindo para a Vida, às vezes Deus abre uma perspectiva para a gente naquele dia. Põe as mãos sobre o seu peito, sobre o seu coração e peça a Deus essa graça, para não se deixar dominar pelos impulsos da carne. Nós não podemos abandonar a nossa coragem. Não perca a sua coragem de ser de Deus. Não perca a sua coragem de ser um homem bom, meu irmão. Você é um homem bom, não perca a sua coragem de ser um homem bom. Minha querida, minha amiga, minha irmã, você que acompanha o Sorrindo para a Vida tantas vezes entre lágrimas, você que já está tão cansada, não perca a sua decência. Não perca a coragem de ser uma mulher honesta, uma mulher íntegra. Não olhe para o erro das pessoas, porque um dia as pessoas terão que responder a Deus pelo que fizeram. Não baixe o seu valor por causa de gente que se desvaloriza ou porque não valoriza você. Não, mantenha a sua coragem. Você que tem essa característica tão bonita de colocar o seu coração em tudo que você faz. Agir com o coração. Não erra quem decide com o coração. Você às vezes pensa que você está errando porque você está sendo boa demais, porque você está sendo bom demais. Quem ama não erra quem decide com amor, quem decide com o coração. Nós precisamos agir mais como pessoas de coração, como homens espirituais, como pessoas que põem o coração em tudo que fazem. Senhor, não nos deixa perder esta graça de nos darmos por inteiro, de fazermos o que nós fazemos por amor, de termos a coragem de nos colocarmos de corpo e alma naquilo que nós fazemos. Senhor, eu quero ser um marido de corpo e alma. Você, esposa, diga: eu quero ser uma esposa de corpo e alma. Eu quero ser um pai por inteiro. Eu quero ser, Senhor, a melhor pessoa que eu posso ser onde o Senhor me plantou. Obrigado, meu Deus. Obrigada, dai-nos essa graça, Senhor. Envia a graça do Teu Espírito Santo sobre nós, para que a gente consiga fazer essas escolhas. E abra o seu coração, porque o Senhor continua falando. Vai falar na realidade que você vive. Peça aí, no interior, no íntimo do teu coração, a graça do Espírito Santo, para que lugares escuros da sua mente, da sua personalidade, sejam iluminadas pelo Senhor. E que você tenha coragem de mudança. Obrigada, Senhor, pela sua visita hoje, na nossa vida. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, cada hora em meu viver, faz-me fiel. Despedida em